Um peso leve, com a pegada de um peso pesado. Assim descreve Joe Louis, uma lenda do karatê, o incomparável Bruce Lee. Mas o que acontece quando dois dos maiores artistas marciais da história se encontram no ringue? Um choque tão intenso que deixou um deles questionando tudo o que achava que sabia sobre combate. Joe Louis, uma força dominante no mundo do karatê, finalmente revela o que aconteceu quando ele enfrentou Bruce Lee. "Eu sei porque ele parou na minha frente e me acertou algumas vezes", confessou Louis. "Eu sempre disse às pessoas que sei o quão forte Bruce Lee podia golpear. Eu sei o quão rápido ele era porque ele me acertou. E eu sempre disse às pessoas que sei o que era o verdadeiro Jeet Kune Do porque ele me acertou algumas vezes. O homem que revolucionou as artes marciais para sempre." A verdade por trás do encontro deles é mais chocante do que qualquer um imaginou, e os fãs ficam atônitos com a confissão de Louis. Um duelo épico. O mundo das artes marciais tem testemunhado muitos guerreiros, mas poucos nomes inspiram o mesmo nível de reverência que Bruce Lee e Joe Louis. Esses dois homens não eram apenas lutadores, eram pioneiros que transformaram o panorama dos esportes de combate, elevando as artes marciais de uma disciplina tradicional a uma ciência em evolução de movimento, velocidade e poder. Bruce Lee, o enigmático mestre do Jeet Kune Do, foi um visionário que buscou romper as amarras da tradição rígida. Ele não se contentava em aderir a métodos antiquados. Sua mente estava constantemente explorando, questionando e redefinindo o que significava lutar. Para Lee, o combate era um diálogo em constante evolução, onde a adaptação era fundamental, e qualquer limitação imposta pelos estilos tradicionais era uma fraqueza. Sua filosofia de luta rejeitava a noção de estilo por completo, proclamando em vez disso que a eficiência e a fluidez deveriam ditar a abordagem de um guerreiro. Sua capacidade de fundir poder, precisão e previsão intelectual no combate não tinha precedentes. Por outro lado, Joe Louis era um gigante do karatê americano, um temível competidor com uma reputação inabalável no combate de contato total. Diferente de Lee, Louis prosperava no âmbito estruturado das artes marciais tradicionais, onde a disciplina e o poder eram primordiais. Seu histórico falava por si. Como campeão de karatê de peso pesado em múltiplas ocasiões, Louis dominava seus oponentes com força bruta, golpes precisos e um espírito de luta implacável. Ele havia treinado sob alguns dos instrutores mais venerados do mundo, incluindo o lendário mestre okinauense Saichiro Dato. No entanto, apesar de suas raízes no karatê tradicional, Louis estava sempre em busca de uma vantagem, algo que o empurrasse além de suas já formidáveis habilidades e o tornasse verdadeiramente imparável no ringue. O que aconteceu a portas fechadas? Seus caminhos estavam destinados a se cruzar. Por anos, os rumores de seu encontro circularam nos círculos das artes marciais. Não era segredo que Lee e Louis treinavam juntos, mas o que aconteceu a portas fechadas permaneceu um dos grandes mistérios não resolvidos da história das artes marciais. Alguns afirmam que Louis, um campeão reinante do combate de contato total, entrou no domínio de Lee esperando uma sessão de treinamento apenas para ficar atônito com o que se seguiu. Outros especularam que foi um desafio direto, um encontro de dois guerreiros testando suas habilidades um contra o outro. Por décadas, os fãs especularam sobre o que realmente aconteceu quando esses dois titãs se chocaram na privacidade de uma instalação de treinamento. Houve rumores, exageros e histórias contraditórias. Alguns acreditavam que Louis havia se mantido firme, enquanto outros sussurravam sobre uma derrota humilhante que mudou sua perspectiva sobre o combate para sempre. Mas até agora, a verdade permanecia indescritível. Finalmente, Joe Louis quebrou seu silêncio, desvendando as camadas do mito e revelando os detalhes do que aconteceu quando ele se encontrou cara a cara com Bruce Lee em um teste de habilidade, velocidade e pura capacidade de combate. Especialmente a velocidade dele, acrescentou Louis.
Eu sempre pensei que ele era o cara mais rápido que já tinha parado na minha frente. Suas revelações enviaram ondas de choque por toda a comunidade das artes marciais, deixando os fãs em absoluta descrença. A mente mestra de Bruce Lee. Bruce Lee era muito mais do que um artista marcial. Era um filósofo, um revolucionário e um incansável buscador da verdade. Sua abordagem ao combate era profundamente intelectual. Ele não apenas lutava, ele dissecava o movimento, estudava a mecânica humana e buscava a forma mais eficaz de superar um oponente. Sua criação, o Jeet Kune Do, não era uma arte marcial rígida, mas uma filosofia que enfatizava a adaptabilidade, a velocidade e a eficiência bruta no combate. Os movimentos de Lee eram como poesia em movimento, impecáveis, imprevisíveis e devastadoramente precisos. Sua velocidade era tão ofuscante que até lutadores experientes tinham dificuldade em acompanhar seus golpes. Seu famoso soco de 1 polegada podia mandar um homem voando pela sala com um esforço aparentemente mínimo. Mas além de suas habilidades físicas, sua mente era talvez sua arma mais letal. Bruce Lee, o visionário, entendia o combate não como um conjunto de técnicas rígidas, mas como uma conversa dinâmica. Cada movimento do oponente era uma oportunidade para contra-atacar com uma eficácia devastadora. No extremo oposto do espectro, encontrava-se Joe Louis, uma autêntica potência do karatê americano. Diferente de muitos artistas marciais tradicionais de sua época, Louis era um lutador em todos os sentidos da palavra. Ele não estava interessado em técnicas vistosas ou divagações filosóficas. Era um guerreiro que prosperava no calor da competição. Sua reputação foi construída sobre os ossos de seus oponentes. Ele havia lutado e derrotado alguns dos melhores combatentes do mundo usando uma combinação de força bruta, agressão calculada e golpes precisos. Louis não era apenas poderoso, ele era um lutador inteligente que sabia ler seu adversário, adaptar-se às suas fraquezas e desferir golpes demolidores que encerravam as lutas em segundos. Seu nome transmitia um ar de domínio e poucos se atreviam a desafiá-lo. Mas apesar de seu impressionante currículo, nada o havia preparado para o que o esperava em seu encontro com Bruce Lee. Ele havia enfrentado muitos adversários poderosos em sua carreira, mas nenhum o havia superado verdadeiramente. Isso até que ele cruzou com Bruce Lee. No momento em que o encontro deles começou, Louis percebeu imediatamente que estava lidando com algo completamente diferente. Os movimentos de Lee eram incrivelmente rápidos, deslumbrantemente rápidos. Antes que Louis pudesse sequer registrar o que estava acontecendo, os golpes de Lee já estavam em movimento, aterrissando com uma precisão e força milimétricas. Louis o descreveria mais tarde como uma experiência humilhante, uma que o fez questionar tudo o que ele achava que sabia sobre velocidade, eficiência e combate. O impacto de seu encontro o deixou maravilhado, alterando para sempre sua abordagem das artes marciais. Enquanto Joe Louis relata a brutal experiência, suas palavras pintam uma imagem vívida do encontro, uma que deixou os entusiastas das artes marciais em estado de choque absoluto. Não foi apenas uma luta, foi uma revelação, um vislumbre da mente de um mestre que via o combate de uma forma que poucos poderiam sequer compreender. E para Joe Louis, foi uma experiência que ele nunca esqueceria. A revelação do torneio de Long Beach foi o fatídico Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach de 1967 que alterou para sempre a percepção de Joe Louis sobre as artes marciais. Naquela época, Louis já era uma força dominante no karatê de contato total. Uma potência conhecida por sua força inigualável e sua precisão estratégica. Ele havia lutado e vencido alguns dos maiores lutadores de sua época, ganhando sua reputação como uma força imparável no ringue. Mas o que ele presenciou em Long Beach redefiniria tudo o que ele acreditava saber sobre combate. Entre os muitos competidores e demonstrações, um homem se destacou. Não por seu tamanho,
mas por sua presença, Bruce Lee. Neste ponto, Lee ainda não era o ícone global das artes marciais no qual ele se tornaria, mas sua reputação já havia começado a se espalhar como um incêndio entre os artistas marciais. Joe Louis, sempre o observador crítico, observou de perto como Lee se adiantava para fazer uma demonstração. O que ele viu o comoveu até o âmago. Por um tempo, eu conseguia acertar aquele golpe em Bruce Lee, admitiria Louis mais tarde. Mas então ele entrava naquele pequeno estado zen alfa e eu não conseguia acertar nada nele. A sessão de sparring que se seguiu não foi apenas uma troca amigável de técnicas. Foi uma colisão de dois guerreiros no auge de suas habilidades, uma batalha de destreza, velocidade e puro instinto. Joe Louis contra Bruce Lee. Um duelo inesquecível. No início, Louis acreditou que tinha uma vantagem. Seu tamanho, poder e treinamento formal de karatê lhe davam uma sensação de controle. Ele confiava em sua postura de luta tradicional, mantendo a distância e preparando-se para golpear no momento perfeito. Mas Bruce Lee tinha uma abordagem completamente diferente. Ele não estava limitado por posturas rígidas ou métodos convencionais. Em vez disso, ele se movia com uma fluidez inquietante, imprevisível, elusivo e devastadoramente eficiente. A luta começou. Louis mal teve tempo de reagir antes que o primeiro jab cegamente rápido aterrissasse. Era como um borrão, um movimento tão veloz que parecia quase invisível. Antes que Louis sequer registrasse o impacto, outro golpe seguiu. Uma sucessão de socos rápidos que atingiram o alvo com precisão milimétrica. Instintivamente, Louis respondeu com um potente chute-gancho, um de seus movimentos característicos. Qualquer outro lutador teria recebido o golpe, mas não Bruce Lee. Ele se afastou sem esforço, esquivando-se como se tivesse visto o chute vir antes mesmo de ser lançado. Em um instante, ele contra-atacou com uma combinação que atingiu Louis nas costelas. Cada golpe foi tão perfeitamente sincronizado que Louis se viu ofegando por ar. Pela primeira vez em sua carreira, Joe Louis percebeu que força bruta não era suficiente. Bruce Lee estava além da velocidade. Era algo completamente diferente, algo que Louis nunca antes havia encontrado. Louis refletiria mais tarde sobre uma das técnicas mais letais de Bruce Lee, o golpe de velocidade. Ele havia ouvido rumores sobre isso, mas nada pôde prepará-lo para a realidade. Agora, veja este pequeno truque, disse Louis uma vez, enquanto tentava replicar o movimento. Ele demonstrou para uma audiência ansiosa, desafiando outros faixas pretas a bloqueá-lo. Mas não importava o quão rápido eles reagissem, Bruce Lee sempre havia sido mais veloz. Este golpe de velocidade não era apenas uma enxurrada aleatória de movimentos. Era um golpe precisamente calculado, biomecanicamente otimizado, executado de uma maneira que desafiava a lógica tradicional das artes marciais. Louis descreveu a mecânica, as sutis mudanças de peso, a perfeita extensão do braço. No entanto, mesmo entendendo seus componentes, alcançar o nível de velocidade de Bruce Lee parecia impossível. Os fãs que presenciaram essa revelação ficaram sem palavras. Durante seu histórico confronto, Lee usou este mesmo soco contra Louis várias vezes. Cada vez, o impacto enviava um choque através do corpo de Louis. Ele não estava apenas sendo atingido, ele estava sendo literalmente sobrepujado. Era uma demonstração de controle absoluto. E o pior, Bruce Lee estava se contendo. Louis admitiria mais tarde que se Lee tivesse lutado com toda a sua força, talvez eu não tivesse saído ileso daquela luta. O torneio de Long Beach estava destinado a exibir os melhores lutadores do mundo. Mas para Joe Louis, tornou-se algo mais. Um ponto de virada, um momento em que ele percebeu que as artes marciais haviam entrado em uma nova era, e Bruce Lee era o homem que liderava a carga. À medida que a luta avançava, Joe Louis se viu em território inexplorado. Ele não era estranho a oponentes difíceis.
Ele havia enfrentado e vencido alguns dos lutadores mais formidáveis do mundo das artes marciais. Mas isso era diferente. Isso era Bruce Lee. Do momento em que se enfrentaram, Lewis sentiu que algo estava errado. Não com Lee, mas consigo mesmo. Ele não estava acostumado a se sentir tão lento. Seus reflexos, que sempre haviam sido afiados como lâminas, pareciam lentos em comparação com a velocidade inumana de Lee. Suas técnicas, aperfeiçoadas através de anos de treinamento disciplinado, estavam sendo desmanteladas com uma precisão quase cirúrgica. Era como se Lee não estivesse apenas reagindo aos seus movimentos, mas prevendo-os antes mesmo que acontecessem. Ele quase me matou, admitiu Lewis mais tarde, com a voz carregada de admiração e incredulidade. Ele se lembrou de um momento em que os golpes de Lee aterrissaram tão rápido, tão precisamente, que ele mal conseguiu inalar ar. Uma série devastadora de golpes o havia deixado momentaneamente atordoado, sua visão embaçada, seu fôlego preso no peito. Ele nunca havia sentido um poder tão puro condensado em movimentos tão pequenos e explosivos. E, no entanto, Lee nem estava lutando com toda a sua força. Essa constatação foi a parte mais assustadora. Cada movimento que Lewis tentava, cada chute cuidadosamente calculado, cada contra-ataque, cada tentativa de recuperar o controle, era respondido com uma precisão imediata e devastadora. Seus bloqueios tradicionais de karatê, que o haviam servido bem contra inúmeros competidores, pareciam mover-se em câmera lenta contra os ataques rápidos de Lee. Não havia movimentos desperdiçados nos golpes de Lee. Sem hesitação. Ele simplesmente operava em um plano diferente. Um nível de maestria nas artes marciais que desafiava tudo o que Lewis havia encontrado antes. Uma lição inesquecível que transcende o combate. Então chegou o momento da verdade. Com a frustração aumentando, Lewis tomou uma decisão em uma fração de segundo. Ele não podia se dar ao luxo de se conter. Se a delicadeza e a técnica não fossem suficientes, então ele sobrecarregaria Lee com força bruta e agressão implacável. Ele avançou, desferindo uma saraivada implacável de golpes, esperando forçar Lee à defensiva. Se ele pudesse apenas romper a tempestade, talvez, só talvez, ele pudesse recuperar algum controle. Mas foi um erro. Naquele instante, Lee viu tudo. A intenção, o desespero, o excesso de extensão, e agiu. Com um movimento repentino e fluido, Lee girou sobre o calcanhar e desferiu um devastador chute giratório com as costas que aterrissou com a força de um ariete. O impacto atingiu Lewis em cheio na região do meio, deixando-o sem fôlego e fazendo-o cambalear para trás. Antes que ele pudesse se recuperar, Lee já estava em movimento, fechando a distância como um fantasma. Uma sequência de golpes tão rápidos quanto um raio seguiu, cada um perfeitamente colocado, cada um uma mensagem que não podia ser ignorada. Lewis mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes de se encontrar completamente à mercê de Lee. E naquele fugaz momento, um pensamento arrepiante lhe passou pela mente. Se isso tivesse sido uma luta real, eu não estaria de pé. Eu nem estaria consciente. Foi então que Joe Louis compreendeu plenamente o que estava enfrentando. Bruce Lee não era apenas um artista marcial. Ele não era apenas outro lutador habilidoso. Ele era algo completamente distinto, algo além da técnica, além da velocidade, além da força. Era uma força da natureza. Apesar da pura intensidade de sua batalha, Lewis saiu com mais do que apenas hematomas. Ele saiu com lições inestimáveis que moldariam sua compreensão das artes marciais para sempre. Suas reflexões sobre aquela luta oferecem uma rara visão da mente de um guerreiro. Humilhado pela pura genialidade da abordagem de Bruce Lee ao combate, a entrevista que ele lançou 5 anos após aquela luta em 1972 foi perdida por anos, até que ressurgiu recentemente online. Muitas pessoas esperavam comentários acalorados de Lewis. Talvez alguns esperassem hostilidade.
Mas, em vez disso, testemunharam um mestre das artes marciais, prestando uma humilde e sincera homenagem a um homem que simplesmente transcendeu os rótulos. Lewis comentou imediatamente que aprendeu muito com o Sr. Bruce Lee, como ele chamou seu amigo e colega. Sua primeira lição: para começar uma luta, um homem só precisa de técnica e coragem. Mas para terminá-la, esse homem precisa de coração. E ninguém tinha mais coração do que Bruce Lee quando ele entrava no ringue. Uma das principais conclusões para Lewis foi a importância de modificar os bloqueios tradicionais. Em vez de usar o bloqueio tradicional que envolve mover o cotovelo, simplesmente mova esta parte do seu braço, do cotovelo ao punho, explicou ele, mostrando um ajuste aparentemente simples, mas revolucionário nas táticas defensivas. Foi uma mudança fundamental em como os artistas marciais percebiam o bloqueio. Uma técnica que estava enraizada em séculos de prática, de repente, estava sendo desafiada e refinada pela abordagem relâmpago e adaptativa de Lee. O método de Lee não era apenas sobre reagir, era sobre minimizar o movimento desperdiçado, aumentar a eficiência e manter uma vantagem ofensiva enquanto mantinha a defesa. Para Lewis, essa revelação foi mais do que um mero ajuste técnico. Foi uma visão profunda da filosofia geral de combate de Lee. Lee tinha uma abordagem quase científica das artes marciais, tratando cada movimento como uma fórmula calculada, cada ação otimizada para um impacto máximo. Os fãs que ouviram Lewis relatar este momento ficaram maravilhados, percebendo quão profundamente a filosofia de Bruce Lee havia influenciado até mesmo os maiores artistas marciais da época. Lee não era apenas rápido, ele era estratégico, cerebral e constantemente inovador, mesmo no meio da batalha. A admiração de um campeão. Apesar da brutalidade do combate, não houve animosidade entre Lewis e Lee. Se houve algo, apenas aprofundou a admiração de Lewis por seu oponente. Enquanto a maioria dos lutadores teria se apegado ao orgulho ou teria buscado uma revanche para reivindicar seu domínio, Lewis escolheu aprender. Ele falou abertamente sobre como os métodos de treinamento únicos de Bruce Lee, sua disciplina mental e sua velocidade de outro mundo, mudaram sua perspectiva completa sobre as artes marciais. Mas não se tratava apenas de técnica. Tratava-se de mentalidade. A filosofia de Lee se estendia muito além da destreza física. Era uma forma de pensar, uma forma de vida. Ele pregava a adaptabilidade, instigando os lutadores a serem como a água, a fluir sem esforço, a tomar forma de acordo com os movimentos do oponente e a golpear com uma precisão imprevisível. Lewis viu em primeira mão como essa filosofia se traduzia em combate real, onde os movimentos de Bruce pareciam quase sobrenaturais. Com o tempo, os dois guerreiros forjaram um profundo respeito mútuo. Apesar de ser um dos lutadores mais dominantes do mundo, Lewis nunca hesitou em admitir que Bruce Lee era algo mais que extraordinário. Ele não era apenas rápido, diria Lewis mais tarde. Ele era preciso. Cada movimento tinha um propósito. Cada golpe tinha uma intenção. Não havia energia desperdiçada. O ressurgimento de uma história lendária. Quando a história de Lewis ressurgiu, a comunidade de artes marciais ficou enlouquecida. Muitos fãs de ambos os lutadores há muito especulavam sobre a lendária velocidade e precisão de Bruce, mas ouvir um relato em primeira mão de um campeão mundial como Joe Louis deu à sua destreza um inegável senso de autenticidade. Fóruns online, plataformas de mídia social e fóruns de discussão de artes marciais se tornaram campos de batalha de análise apaixonada. Os entusiastas dissecavam meticulosamente cada palavra que Lewis pronunciava, esquadrinhando as nuances de suas descrições e comparando-as com as escassas imagens disponíveis de Bruce Lee em ação. Bruce Lee não era apenas um artista marcial, ele era um fenômeno. Isso é algo muito, muito raro, comentou um fã, capturando a emoção que se espalhou pela internet.
Muitos estavam incrédulos de que uma história tão monumental tivesse permanecido relativamente obscura por tanto tempo. Outros debateram se algum lutador moderno poderia igualar a pura explosividade que Lewis descreveu. Para os historiadores ávidos das artes marciais, o testemunho de Lewis tornou-se um clássico instantâneo, uma inestimável peça de evidência que apoia a ideia de que Bruce Lee operava em um nível completamente diferente de seus contemporâneos. Sua velocidade, precisão e estratégia inigualáveis não eram mais apenas coisa de lenda. Agora estavam sendo validadas por um lutador que havia enfrentado alguns dos oponentes mais difíceis de sua época. E talvez a conclusão mais surpreendente da história: o próprio Joe Louis, uma força dominante por direito próprio, admitiu abertamente que as habilidades de Bruce Lee o deixaram atônito. Se um lutador do calibre de Louis pôde ficar em choque, o que isso dizia sobre o potencial inexplorado de Bruce Lee? Um momento que definiu uma era. A história do brutal encontro entre Joe Louis e Bruce Lee é mais do que um simples relato de dois lutadores de elite. É um momento decisivo que sublinha o gênio revolucionário de Bruce Lee. Seu confronto não foi apenas uma sessão de sparring comum. Foi um encontro que moldaria a percepção das artes marciais para as gerações vindouras. Joe Louis, um campeão mundial de karatê de contato e um dos lutadores mais temidos de sua era, já havia provado seu valor no ringue. Com seu poder inigualável, mente estratégica e agressão implacável, Louis era considerado quase imbatível. Mas quando ele enfrentou Bruce Lee, encontrou algo que nunca antes havia experimentado. Um nível de velocidade, precisão e adaptabilidade que desafiava tudo o que ele havia conhecido sobre combate. Ao relatar aquele fatídico encontro, Louis confirmou o que os fãs há muito tempo acreditavam. Bruce Lee estava em uma liga própria. Sua velocidade inigualável permitia que ele golpeasse antes que Louis pudesse sequer registrar uma reação. Suas técnicas eram tão fluidas, tão sem esforço, que era como se ele pudesse prever cada movimento de seu oponente antes que acontecesse. O mais assombroso de tudo é que sua filosofia das artes marciais, seu conceito de ser sem forma, adaptando-se como a água, não era apenas teoria, era real. E Joe Louis experimentou isso em primeira mão. Mesmo como um campeão experiente, ele admitiu que lutou para contra-atacar os movimentos de Bruce, reconhecendo que Lee tinha uma habilidade quase sobrenatural para ler e responder aos seus oponentes. O legado imperecível de Bruce Lee. O impacto daquela luta se estendeu muito além de Joe Louis. Artistas marciais de todo o mundo continuam a analisar os métodos de Bruce Lee, esforçando-se para replicar a velocidade, precisão e versatilidade que o tornaram uma lenda. Mesmo agora, em uma era dominada pelas artes marciais mistas modernas, os lutadores buscam alcançar o nível de maestria que Bruce Lee demonstrou com tanta facilidade. Joe Louis nunca esqueceu as lições que aprendeu naquele dia, e o mundo das artes marciais também não. Sua revelação sobre o domínio de Bruce Lee apenas alimentou a lenda de um homem que transcendeu a própria luta. Décadas após sua morte, a influência de Bruce Lee permanece tão poderosa como sempre. Seu legado não é apenas de habilidade, mas de revolução, de romper barreiras, desafiar limitações e demonstrar que as artes marciais não são apenas combate, mas expressão pessoal, adaptabilidade e a busca do potencial humano. Os fãs ainda estão maravilhados com a confissão de Joe Louis, e uma verdade inegável ressoa através do tempo. Bruce Lee não era apenas um lutador, ele era um fenômeno. Se você tivesse a chance de subir ao ringue com Bruce Lee, como você acha que se sairia? Conte-nos nos comentários. Conte-nos nos comentários. Conte-nos nos comentários. Conte-nos nos comentários.